Nasci numa cidadezinha do interior do Espírito Santo chamada Castelo. Na época em que eu era criança, aprendi no grupo escolar Nestor Gomes, onde eu estudei, que Castelo tinha 3.000 habitantes na cidade. Tinha 30.000 no município todo. O Brasil, naquela época, tinha 30 milhões de habitantes. E a cidade de Castelo tinha 300 casas. Então, 300, 3.000, 30.000 e 30 milhões. Acho isso muito interessante, nunca esqueci. Eu vivi 11 anos em Castelo. Eu tenho algumas lembranças que, para mim, são preciosíssimas. Eu até costumo dizer, repetindo uma frase de Peggy, que eu sou do país da infância. Até hoje, quando eu faço um poema, uma coisa qualquer, eu entro em estado poético, eu volto à infância. Para mim, é Castelo, é o Rio Castelo que circunda toda a cidade, são os banhos de rio inacabáveis, porque eu morava à beira do rio, meus pais não tinham medo da água, então minha mãe tomava conta da gente de fora, mas a gente passava horas dentro da água, né? Mergulhando, nadando, etc. Então essa infância de brincadeira, assim, mas uma brincadeira muito inocente, né? E muito família. Né? No tempo da escola, estudando história do Brasil, eu fiquei entusiasmado com a presença dos jesuítas no Brasil. E achava aquilo muito bonito, sobretudo Anchieta, Nóbrega, Auspicoueta Navarro, quer dizer, aqueles primeiros missionários heróis, né? E então tinha uma certa vontade de ser padre, mas não era um entusiasta. Até porque a gente foi crescendo um pouquinho, semi-adolescente, né? Começou a gostar de um namoro, de uma brincadeira assim qualquer, então já não falava com muito entusiasmo em ir para o seminário. Mas como eu já tinha falado e já tinha havido um certo compromisso, né? Eles tinham falado já com os diretores do seminário de Manhumirim, eu acabei indo para lá. Seminário apostólico do Instituto dos Missionários Sacramentinos, mas o seminário chamava-se Seminário Apostólico, né? Que era desses padres de que eu faço parte hoje, né? Internato. Eu saí de Castelo, fui para Manhumirim. Naquele tempo era um dia de viagem e não tinha onde ficar mesmo, a não ser no próprio seminário, né? Era uma vida ao mesmo tempo apertada e divertida. Eu fiquei entusiasmado, né? Embora tenha ido assim, semi-contrariado, ao chegar em Manhumirim, imediatamente me enturmei, gostei muito daquilo e passei um ano alegre, muito alegre. E só muito mais tarde, quando já estava com uns 16 anos, 15, 16 anos, é que eu comecei a pensar em sair do seminário. Mas, na verdade, acabei não querendo mais sair. Aí, eu acho que por influência da graça divina, ou seja, foi um retiro espiritual em que eu estava decidido a não fazer e a não continuar no seminário, mas o retiro foi penetrando, etc., aquelas pregações, aquelas orações, e eu acabei o retiro, que era um retiro curto, de 3 dias, acabei decidido a ser padre mesmo e nunca mais me passou pela cabeça deixar de ser padre. Houve uma época, um pouco mais tarde, né, não aos 12 ou 13 anos, mas depois, aos 17, 18 anos, quando eu entrei para o noviciado, assim chamado, né, que recebia aquele hábito religioso, a batina, etc., em que houve uma transformação muito grande
na minha vida, apesar de transformação no sentido de ir um pouco adiante, e muito adiante, aliás, nos meus desejos e minhas aspirações, né? Com relação à minha vocação, né? E à minha vida propriamente. Mas no noviciado, eu resolvi ser santo. Mas realmente eu achava que ser santo significaria um dom total. E de fato é, né? É um dom total da gente a Deus e ao próximo por amor a Deus, né? E aí você teria que fazer 1000 coisas, né? Porque não basta desejar simplesmente ser padre ou ser santo, né? Mas você precisa fazer. Primeiro, melhorar a sua oração, ter uma condição de intimidade com Deus, de familiaridade cotidiana de todos os dias, né? Então, ser padre, ou melhor, ser santo para mim, era, antes de tudo, essa intimidade, né, do coração, do meu coração com o coração de Deus. E eu procurava realmente fazer isso. Durante todo o tempo desse noviciado, isso foi muito forte em mim, né? Primeiro, afastar-me de uma maneira mais firme, mais decidida daquilo que seria, digamos, qualquer coisa que desagradasse a Deus. Mundanidade no sentido ruim do termo, né? Quer dizer, em vez de querer me dedicar ou à vaidade, ou ao sexo, ou ao orgulho, ou qualquer coisa aí, não, vamos viver para Deus. E isso criou em mim uma paz interior, uma coisa formidável, porque me dava uma alegria enorme de viver, querendo viver daquele jeito, né? Então houve realmente uma mudança muito grande do tempo em que eu era seminarista menor, quer dizer, do seminário apostólico, em que era estudante do primeiro e segundo grau, né? Para esse momento em que você passa da vida, digamos, mundana para uma vida religiosa, propriamente dita, né? A formação sacerdotal está, de algum modo, delineada já no Código do Direito Canônico, né? Todo padre tem que ter pelo menos 2 anos de filosofia e 4 de teologia. Embora ultimamente eu digo, de uns 30 anos para cá, o curso de filosofia, em geral, se faz em 3 anos, não em 2. E a teologia continua sendo de 5 anos, de 4 anos, né? Então eu fiz depois do noviciado, fiz 1 ano de magistério, né, em que fui praticando um pouco aquilo que eu tinha aprendido, etc. E depois fiz 2 anos de filosofia na congregação, ainda em Manhumirim ainda. E depois a gente veio para Belo Horizonte, onde nós fizemos os 4 anos de teologia, num tempo em que o seminário daqui era muito bom. Era um seminário grande e com professores quase todos formados em Roma, etc. Um que me marcou muito, né, foi o padre Orlando Machado, que infelizmente já morreu, né? Mas era um grande professor. Me lembro também do Monsenhor Juvenal Honório dos Santos, que era, ao mesmo tempo, o reitor do seminário e o professor de teologia moral. E tive o padre Trajano, que mais também formado em Roma, e formado em História da Igreja, que foi professor de História da Igreja nossa. A teologia inclui, no caso aqui, Direito Canônico, História da Igreja, Sagrada Escritura e Teologia propriamente dita, né? E Liturgia. Na época, se falava muito em ação católica, então havia
um curso pequeno, rápido, sobre o que era a ação católica, etc., que, aliás, me fez bastante bem, e um curso de catequética, que eram cursos complementares, né, que a gente fazia juntamente com a teologia. Retorno para Manhumirim, e aí fui encarregado, já não mais pelo Padre Júlio, que tinha morrido fazia 2 anos, mas fui encarregado da formação dos nossos estudantes de filosofia que moravam em Manhumirim. Então fiquei encarregado disso durante um tempo. Fui professor no seminário menor de latim, de francês, durante vários anos. E mais tarde nós fundamos um curso de filosofia em Dores do Indaiá, onde eu fui ensinar filosofia também. E a partir dessa data, até pouco tempo atrás, nunca mais deixei de lecionar filosofia. A igreja começou a aparecer como tendo um papel social quando nós começamos a estudar mais aprofundadamente a doutrina social da igreja, que fazia parte do curso de teologia também, né? É a moral social que, de algum modo, se expressa através dessas tomadas de posição da igreja, que começaram já no tempo de Leão XIII, né, com a Rerum Novarum, depois com Pio XI, e eu já estava aqui na época de Pio XII. Quer dizer, a guerra estava em pleno fogo, né? Pio XII estava se pronunciando frequentemente a respeito da democracia cristã, tomando posição clara contra o regime de Mussolini e de Hitler, embora com um certo cuidado, mas estava bastante claro que ele era a favor de uma vitória da democracia. Aquilo repercutia muito em nós, né, no seminário. Isso também fazia parte da doutrina social da igreja, né? Mas também isso, e eu diria até sobretudo, a gente foi muito marcado pelo maritanismo. O Maritain, o Jacques Maritain, que sempre foi um homem muito discutido na igreja durante um grande período, e no fim da vida foi tido como reacionário, né? Mas na época em que nós estávamos aqui, ele era tido como um progressista, né? E que tinha tomado a força toda do tomismo, né, da filosofia de Santo Tomás de Aquino, para transformá-la em poder, como é que eu diria, em poder político, né? Ele fez uma verdadeira filosofia política na igreja, o Maritain. Ele era para nós um impulsionador, né? Ele puxava por um lado e empurrava de qualquer maneira para a gente sair daquele comodismo em que a gente vivia. E, por outro lado, segurava também a doutrina da igreja, dava um pouco de tranquilidade a gente, porque ele era sumamente tomista, né? E ele dizia mesmo uma frase que ficou marcante para nós, né? Ve mihi si non tomistizavero. É a palavra de São Paulo que dizia assim, ve mihi se non evangelizavero. Quer dizer, ai de mim se não evangelizar. Ele fez uma paráfrase e disse, né, ai de mim se eu não tomistizar. Porque Santo Tomás era um doutor que dava segurança, né? Segurança à doutrina. Então, por um lado, ele tinha essa segurança, mas, por outro, ele aplicava a doutrina tomista
a sociedade. Então, realmente impulsionou nesse sentido. Terceiro ponto, né? Além do Jacques Maritain, havia um movimento na igreja naquele tempo chamado Ação Católica. Frei Beto fez parte disso. Enfim, vários desses lutadores pela teologia da libertação, na época, faziam parte da Ação Católica, né? A Ação Católica abria, de fato, o pensamento da igreja para o social através de vários tipos de sociedade, né? Então, a gente era levado a isso porque era um movimento, aquilo pegava o seminário todo. Raramente havia um ou outro seminarista que não se entusiasmava com isso. Mas, de modo geral, sim. E os professores também, né? Então, na verdade, houve uma mudança no pensamento da gente a partir dessa vinda para Belo Horizonte, né? Depois de formado, eu voltei para Manhumirim durante um período de uns 7, 8 anos. Interrompi uma vez esse período de 7, 8 anos para ir a Dores do Indaiá, para ficar em Dores do Indaiá, aqui no oeste de Minas, né, onde nós tínhamos um seminário e onde a gente fundou um curso de filosofia. Então eu vim como professor de filosofia. Então fiquei lá um ano, mas a gente achou que não era conveniente ficar com o seminário em Dores do Indaiá e voltamos para o Manhumirim. Aí eu voltei para o Manhumirim. Posteriormente, uns 4 anos depois, me pediram para ser diretor de um seminário menor em Dores do Indaiá de novo. Então eu voltei para lá em 55. E passei mais um ano em Dores do Indaiá e voltei depois para o Manhumirim. Enquanto fazia isso, eu continuava sempre sendo professor. Ou, às vezes, agregando ao professor uma espécie de formador espiritual, etc., do seminário menor ou do seminário maior, né, de filosofia. Bom, isso se deu até o ano de 62. No ano de 62 houve uma pequena revolução na vida da congregação, né? Mudou-se os superiores, mudaram-se os superiores, etc. Então, eles acabaram me pedindo para sair de Manhumirim e me mandaram para Carangola. Maneiras de ver o mundo, ver a igreja um pouco diferente, então mudar do superior. Ele tinha toda a razão de me pedir que eu mudasse também, né? Foi um pouco antes do concílio, né? Mas já estava sendo fermentado o concílio, mesmo sem se falar nisso explicitamente. E a gente sentia que a igreja tinha que mudar, né, em algumas coisas básicas, né? Quer dizer, básicas não no essencial, mas na maneira de ser, né? E eu lutava nesse sentido e, por outro lado, o superior recentemente eleito tinha ideias também progressistas, mas do jeito dele, né? Ele queria dar um outro rumo à congregação. E deu, realmente, né? Mas para não atrapalhar muito, ele me pediu para ir para Carangola. E eu ia ser pároco, pela primeira vez na vida, né? Eu passei 6 anos em Carangola. Eu não me arrependo desse tempo passado lá, apesar de ter interrompido uma carreira intelectual que já se estava fazendo, mas
valeu a pena porque me deu uma experiência de povo. Porque no tempo em que eu era mais professor, então eu ficava muito mais em casa, né? Muito mais dentro de casa. Não absolutamente, não de um modo absoluto, mas de qualquer maneira ficava muito mais reservado. Como pároco não tinha como fazer isso, tinha que estar no meio do povo mesmo e trabalhando para todo mundo, com todo mundo, né? Então aprendi muito do que é o homem brasileiro, do que é o homem do interior, sobretudo. Quando chegou em 67, terminava o mandato desse superior, para onde, que me tinha mandado para Carangola. E ele não podia ser reeleito. Então, as coisas. Depois, por outro lado, em 67, quer dizer, já estávamos no pós-concílio. E o concílio mudou muita coisa na cabeça de quase todo mundo, né? Havia, como eu disse até, um ambiente já de reformulação dentro da igreja, de mudança, que depois se realizou a partir do chamado Concílio Vaticano II, que é uma reunião de todos os bispos do mundo inteiro, que se chama por isso ecumênico, né? E que decide sobre a vida da igreja, o seu comportamento, etc. Todos os bispos do mundo inteiro tinham sido convocados e quase todos, a não ser os muito doentes, estavam presentes em Roma. E aí começou-se uma verdadeira mudança profunda, né, na estrutura da ação da igreja no mundo, no meio do mundo. E também da igreja dentro de si mesma, né? Quando cheguei a Carangola, então o Papa João XXIII anunciou que de fato ia haver o concílio ecumênico, né? Que era uma inspiração divina, não sei, e ele convocou o concílio. O que fez muita gente ficar espantada, porque ninguém esperava que se convocasse um concílio naquela data. Foi uma surpresa para os próprios cardeais, né? Mas, de qualquer maneira, estava havendo o concílio com um entusiasmo enorme da igreja toda, né? Alguns, evidentemente, com muito medo, mas outros com muito entusiasmo, a maioria absoluta, né? Com um enorme entusiasmo. Pois bem, eu estava como pároco em Carangola nessa época, mas a minha curiosidade era muito grande. Eu gostaria de poder seguir o concílio mais de perto, né? E o bispo de Caratinga, na época, Dom José Eugênio Correia, sabia disso, era meu amigo, gostava muito de mim, etc. E me convidou para ir com ele ao concílio, que ele arranjaria lá um lugar onde eu pudesse ficar, etc. E seria uma espécie de consultor, de assessor dele. Mas isso é uma maneira de falar, porque ele não precisava disso. Para conseguir isso, eu tentei, através de uma reportagem, quer dizer, de fazer uma cobertura, né, do concílio naquela sessão. Tinha algumas pessoas conhecidas minhas que tinham uma certa influência no Diário de Notícias, né? E eles me pagaram a viagem, né, para eu fazer 2 matérias semanais para eles, né? E foi até uma coisa interessante, porque na época a igreja não era notícia. E se vocês procurarem nos jornais do tempo, vocês não vão encontrar praticamente nada a não ser uma ou outra notícia pequenininha, oficial, né, que a CNBB às vezes soltava. Então, dava-se uma noticiazinha rápida, mas aquilo lá estava borbulhando em Roma. Então, parece que a única pessoa que escreveu
alguma coisa um pouco mais substancial sobre o concílio, naquela época fui eu, que fui para lá como repórter, representando o Diário de Notícias. Tive a oportunidade de seguir de perto, de fato eu segui de perto tudo, né? E mandava 2 matérias semanais para o jornal aqui do Brasil. Todos os grandes teólogos da igreja, todos, estavam presentes em Roma. E aquilo para mim foi uma espécie de curso de teologia de novo, porque você se encontrava a todo momento com todos eles, com aqueles maiores teólogos que havia na igreja, né? Sobretudo o Delibac, aquele que você viu aqui no livro, o Delibac, o Karl Rahner, o Hugo Rahner, o Hans Küng, o Danielu, o Congar, enfim, os grandes teólogos estavam todos lá. E eu tive uma sorte enorme, porque eu fiquei hospedado no Pio Brasileiro, que é um colégio de brasileiros em Roma, né? E pertinho de nós, pertinho do Colégio Pio Brasileiro, estava a chamada Domus Mariae, a Casa de Maria, que é uma casa em que se recebem convencionais, etc. Então, os bispos da América Latina, sobretudo os brasileiros, estavam quase todos hospedados no Domus Maria. E eles tinham uma grande sala, um salão enorme de conferências, e Dom Helder, através de alguns padres amigos, etc., conseguiu levar para essas reuniões dos bispos lá na Domus Maria todos os grandes teólogos da igreja daquele momento. Então, 2 vezes por semana havia uma palestra, uma conferência, uma coisa assim, desses teólogos lá para os bispos. E eu, assessor de bispo, né, pude entrar. Dom Helder é carismático, né? É uma figura realmente diferente, né? Quando eu o conheci, ele era ainda padre, a primeira vez, ele era padre ainda, mas um grande orador, né? Espetacular, né? Espetaculoso até, né? Mas era um grande orador, porque ele não era apenas gesto, ele era ideia, né? Ele era um homem de convicções profundas, de muita lucidez no que ele dizia, etc. Eu ouvi vários discursos dele, ou sermões, etc., admiráveis, né? Eu gostava muito dele e das ideias dele também. Nunca tive intimidade com ele, né? Mas no tempo da Ação Católica eu tive reuniões em que ele estava não só presente, mas dirigindo, etc. Sempre achei muito interessante. Agora, inegavelmente, era um sonhador, né? E os sonhadores sempre criam algum problema também, né? Ele, inclusive, num prefácio que ele escreveu para um livro, Trapeiros de Emaús, se não me engano é esse livro mesmo, que é um livro daquele famoso padre Pierre, Abbé Pierre, não sei se você ouviu falar. Esse Abbé Pierre fez muita coisa que chamava atenção, que descontentou também a hierarquia, e Dom Helder diz isso no prefácio do livro, né? Os carismáticos sempre perturbam, né? Perturbam mesmo, né? E é natural que perturbe, e a vida deles é para isso mesmo, né? Na época em que se deu o primeiro golpe, digamos assim, né, 64,
O Brasil vivia um clima de inquietação enorme, né? Isso eu vivi profundamente, porque eu estava já maduro, né? Cada dia que amanhecia, eu me perguntava qual é a loucura que aquele tal do Jânio Quadros vai fazer hoje, né? Depois do João Goulart, que não melhorou nada, pelo menos, atrapalhou mais ainda. Eu estava em Carangola já, né, quando aconteceu o golpe de Estado. No primeiro momento, eu fui contra o golpe de Estado. Não fui brigar nem nada, não, mas até cheguei a falar isso na igreja, assim, com jeito, etc., porque eu não queria criar um clima muito ruim, né? Depois, eu acabei compreendendo um pouco que não podia continuar do jeito que estava. O Castelo Branco, que era um democrata, pelo menos de sentimentos, ele era um democrata. Tinha lutado pela democracia durante aquele período da guerra, né? Ele tinha a intenção, pelo menos dizia que tinha, a intenção de apenas preparar uma nova eleição, já que o Jango Goulart estava levando o país para uma desordem, um caos, né? Bom, essa era a ideia, né? E eu acabei achando isso também. E sem me posicionar de uma maneira clara a respeito disso, né? Mas eu achava que alguma coisa tinha que ser feita mesmo, não podia ser daquele jeito que estava, não. Era à medida que foi passando o tempo, né, e que a eleição não vinha, e, por outro lado, se começou a perseguir os políticos que tinham vontade de renovar o país também, né? À medida que veio o golpe, o AI-5, que tornou a coisa muito bárbara, né? Acabaram com a ação católica também, embora também a ação católica naquilo, a JUC sobretudo, né? A JUC acabou se identificando com a AP, né? E a AP, que tinha o aval do Padre Vaz, que aquele documento da AP, o documento de princípios da AP, foi praticamente escrito pelo Padre Vaz, né? À medida que eles foram se radicalizando, o próprio Padre Vaz foi se afastando. Depois de algum tempo, ele não assumia mais a AP, né? Depois houve um momento em que eu senti a necessidade de criticar de novo a Revolução. Eu me lembro que um dia, minha mãe e um dos meus irmãos me visitaram aqui e me disseram: olha, você está escrevendo umas coisas nesse jornal aí que vão poder criar caso para você depois. Então, mas todo mundo sabe que eu não sou comunista. E meu irmão me diz assim: todo mundo sabe, não. Não vá pensando nisso não, porque eu já vi muita gente que é católico de verdade, é padre de verdade, mas que os militares não acham que não sejam comunistas, não. Acham que são. Eu tomei um sustozinho na hora, assim, não levei muito a sério não, mas eu vi a preocupação dele e de minha mãe, né, por causa disso. Não mudei logo o comportamento, né, mas aos poucos eu fui examinando melhor a questão, etc., e parei de falar um pouco desse negócio de política. O lutador começou em Manhumirim por motivos simplesmente religiosos, né? O padre Júlio Maria tinha vindo do norte e tinha pegado uma paróquia muito tradicional e muito parada, né? Muito sem fervor, sem nada. Pegou ali uma paróquiazinha meio abandonada espiritualmente. E como ele era um homem de muito vigor espiritual,
começou imediatamente a transformar aquilo e, curiosamente, o povo, que parecia muito frio, de repente se entusiasmou também. E ele tinha chegado na Semana Santa, em abril. Quando chegou o mês de Maria, o mês de maio, ele resolveu fazer um mês de maio fogoso, importante, etc. E a turma se entusiasmou. Fazia muitos anos, talvez, que eles não tinham um mês de maio assim fervoroso, e então se tornaram entusiasmados. Bem, e com aquele negócio de trabalhar com entusiasmo, se recuperava a religião católica. Num ambiente de Manhumirim e das redondezas, que era muito protestante. Havia havido uma colonização calvinista e luterana ali perto, em Alto Jequitibá e outros lugares mais vizinhos, né? Mas que havia uma colônia protestante muito grande, né? Não só havia gente, mas instituições. Eles tinham um grande colégio com 800 alunos internos, 600 ou 800 alunos internos, fizeram um grande colégio e influenciavam naquela região toda. Ao verem, além disso, havia um grande entusiasmo de maçons, né? E ao verem que o Padre Júlio estava mudando a situação da cidade de Manhumirim, um protestante teve a má ideia de fazer um folheto de objeções contra a igreja, atacando pontos da Igreja Católica, com adoração de santo, irmãos de Jesus, filhos de Maria, Nossa Senhora não era virgem, não sei o quê, blá, blá, blá. O Papa, a riqueza do Vaticano, enfim, essas coisas que são eternas. Todo mundo fala nisso e a gente responde milhões de vezes, eles repetem milhões de vezes também. Então o Padre Júlio começou a responder. Mas ele não tinha jornal, respondia no jornal da cidade. Acontece que os protestantes e maçons tinham uma influência muito grande na cidade, inclusive eram as pessoas mais ricas, mais poderosas, em geral. Havia alguns diferentes, mas de modo geral era isso. E eles pressionaram o dono do jornal para não publicar os artigos do Padre Júlio. E o homem ficou meio sem graça. Por um lado, com medo de enfrentar o Padre Júlio, por outro, com medo de enfrentar os antigos amigos poderosos dele, né? Então, chamou o Padre Júlio e disse: Padre Júlio, infelizmente está com uma dificuldade aí, etc. Eu queria pedir ao senhor para não publicar mais, sobretudo se for para atacar. Agora, se quiser escrever sobre outras coisas, né? E o Padre Júlio, que não gostava muito de brincadeira, disse assim: não, eu agradeço muito a boa vontade de você, mas eu vou fundar um jornal. E falou com o bispo da época, lá, Dom Carloto. Dom Carloto cedeu para ele uma tipografia velha, tipografia mesmo como tipo, né? Pegava um por um. Aquela máquina foi a primeira máquina onde se tirou o primeiro número do jornal, que dava apenas uma página, né? Bom, e o Padre Júlio começou a trabalhar com isso e escrever as respostas que ele quereria escrever no Jornal da Cidade, mas começou a fazer pelo Lutador. E por isso deu o nome de Lutador ao jornal, que era um lutador pela causa da igreja, pela causa de Nossa Senhora, e etc. E, infelizmente, contra fulano não, mas contra os protestantes, contra os maçons, etc. Então foi por aí que começou. E ele começou a ficar famoso, porque é uma coisa interessante. Na época havia mesmo muita polêmica. Não havia diálogo, né? O negócio deles, na época, era brigar mesmo. Quem tivesse mais força, ganhava, né?
Então, como ele era um homem instruído, né, e tinha uma verve muito grande, então ele, de algum modo, dominava a situação pela palavra e começou a ser famoso. E o jornal que tinha que sair para Manhumirim começou a interessar Manhuaçu, Jequitibá, não sei mais, as cidades vizinhas. E ele começou a mandar para esses lugares aí. Alguns meses depois, ele já tinha uma tiragem de uns 800, por aí. É cidade pequena, né? Mas vendo o que lhe interessava, há cidades que não eram Manhumirim, mas há outras que estavam na mesma situação, semelhantes, né? Ele começou a pedir aos religiosos dele, da congregação que ele estava fundando, né, para serem propagandistas do jornal, que era uma forma de você espalhar a doutrina da igreja, etc., e defender também a igreja contra os ataques protestantes, né? E esses irmãos leigos saíram em busca de assinaturas. Em Manhuaçu, depois em Espera Feliz, em Carangola, por outro lado, em Caratinga, etc., né? Foram se espalhando por ali. Algum tempo depois, eles começaram a andar por outros estados também, e por outros lados de Minas Gerais, né? E aí foi, até que o jornal se espalhou, de fato, pelo Brasil todo, quase todo. Eu comecei a colaborar no Jornal Lutador. O primeiro artigo saiu em julho de 1947 e foi sobre a ação católica, que era um negócio da época, do momento, né? Então, eu escrevi durante uns 2 anos ou mais, todas as semanas, sobre a ação católica. Depois que eu fui para Carangola, o jornal passou por uma crise bem grande em termos assim, de colaboradores. Não tinha ninguém para escrever, né? Havia uns padres que escreviam que não estavam mais em Manhumirim, inclusive eu, né? Eu tinha ido para Carangola, um outro padre que era um bom escritor, que hoje é bispo, Dom Antônio Miranda. Ele escrevia também, mas ele tinha sido transferido para Dores do Indaiá, estava longe há muito tempo. O padre José Batista, que era um outro colaborador, parece que adoeceu, não sei o quê, e acabou não escrevendo mais. Então, o jornal começou a ser feito na base da tesoura, né? Recortava um jornal católico daqui, um pedaço de lá, não sei o quê, fazia aqueles, né, aquela montagenzinha. E, afinal, publicava-se aquilo que já era publicado por outro jornal. Isso foi durante uns anos, o que prejudicou a imagem do jornal, inclusive, etc. Mas eles não queriam fechar o jornal porque tinha sido fundado pelo fundador da congregação. Então, quando eu estava para sair de Carangola, quando eu estava para terminar o mandato daquele superior geral, ele mesmo um dia me procurou e disse assim: "Ô, Padre Pascoal, você não quer assumir a direção do Lutador?" Mas eu estava ainda como pároco em Carangola. Foi no segundo semestre de 67. Mas eu, sabendo que ia sair de Carangola mesmo, né, porque eu já tinha ficado sabendo disso há mais tempo, aceitei. Comecei a redigir o jornal em Carangola à noite, né? Porque de dia não tinha mesmo tempo, etc. Mas eu passava, né, muitas horas de cada noite para fazer a redação do jornal. Aí mudei completamente a situação do jornal, dando outra direção. Isso foi uma paixão mesmo. Foi uma paixão. Porque, primeiro, estávamos em plena fervor do concílio, né? Por outro lado, o Brasil já estava dentro da crise da ditadura. A doutrina social da igreja estava na hora de ser pregada, não o comunismo nem o marxismo, mas a doutrina social, né? Então, se você pegar os jornais do segundo semestre
de 67 para frente, você vai ver que ele assume uma direção graficamente horrível. Mas, na verdade, em termos de ideias, né, muito diferente do que era antes, mesmo muito diferente daquilo que era no tempo do Padre Júlio, em que ele tinha uma preocupação puramente religiosa. Agora, a gente começava a ter uma preocupação social também, embora religiosa em última análise. Né? O jornal começou a ter um editorial, que ele não tinha, né, em que se definia a linha do jornal, e começamos a falar, sobretudo no começo, de uma aplicação do concílio que havia terminado em 65. A gente começou a falar disso, da aplicação desse concílio, seja na liturgia, seja nas relações da igreja com o mundo moderno, seja na questão da hierarquia da igreja, né, a eclesiologia, etc. Então, isso foi em 67. Aí, em 68, eu vim para cá. A gente fazia a redação aqui e mandava para Manhumirim, onde se imprimia ainda. Eu vim para ser diretor do seminário maior aqui. E tinham conseguido aí com Dom Serafim, que não me conhecia, nós tínhamos conseguido com ele para eu ser professor na Universidade Católica, no curso de Filosofia e Teologia. E eles estavam precisando de professor, né? E eu tinha sido professor de filosofia, né, em Manhumirim durante muitos anos e continuava sendo. Né? Mas de teologia nunca tinha sido professor. Acontece que nessa época, quando eu cheguei aqui, estava Antoniazzi como diretor de estudos desse Instituto de Filosofia e Teologia. E o Antoniazzi então me disse assim, ó, Pascoal, eu estou com uma série de italianos aí, porque ele tinha vindo com uma porção de colegas, né? Todos eles são professores de filosofia. Então, para filosofia, nós não precisamos de professor, não. Você pode ser professor de teologia. Mas eu não sou professor de teologia. Ah, nada, isso aí a gente aprende, né? Eu também não sou formado em teologia, porque ele tinha feito o curso de seminário de teologia, mas ele era doutor em filosofia, né? Com uma tese meio religiosa, mas de filosofia, de qualquer maneira. Era a filosofia de São João da Cruz. Eu também não sou professor de filosofia, de teologia, mas estou lecionando. Você também aprende e leciona. E eu, né, acabei meio ingenuamente, mas para mim foi bom por um lado, agora para os alunos não garanto, né? Em 72 eu consegui fazer a gráfica vir para cá. E aí começamos a imprimir aqui também. Vindo para cá, ele mudou o formato. Até para dizer que ia ser um jornal novo, né? Diferente. Em vez de fazer um formato grande com 4 páginas, nós íamos fazer um jornal de 12 páginas, em formato tabloide. Mas, além disso, a gente procurou mostrar que o jornal queria se introduzir em outras áreas, que não simplesmente a doutrina social da igreja ou a liturgia, mas a gente começou a fazer uma criticazinha de arte, né? Seja de artes plásticas, seja de cinema, televisão. Então, aquelas 4 páginas que a gente inseriu a mais tinham a ver com isso, inclusive uma página de literatura, de poesia, etc. Então, nesse tempo é que a gente trabalhou com aquele rapaz
chamado Max Figueiredo, que eu mostrei no livro ali, né? Ele é um excelente desenhista, né? E tinha uma ideia muito boa de paginação, etc. Depois a gente viu que no Brasil o que se discutia mais, até porque de política se podia falar muito pouco, né? Mas o que se discutia mais era economia. Então, eu aproveitei um dos meus irmãos, que era economista, ele morreu já, coitado, mas ele era um bom economista e ele começou a escrever umas colunas sobre economia no Brasil, né? Depois, um dia, ele não pôde mais continuar escrevendo e acabou me desafiando, né? Disse, agora você continua escrevendo. Eu não sou economista. Não, mas você aprende, né? Aquela mesma história do Antoniazzi, né? Você aprende. Então, eu realmente comecei a estudar economia para poder continuar escrevendo aquela matéria, né, que eu achava importante e que aos poucos foi assumindo um caráter mais dominante no próprio jornal, que havia muita coisa a se debater sobre economia no Brasil. E eu estava, na época também, a Igreja Católica estava soltando vários tipos de documentos sobre o problema da terra, o problema da inflação, o problema do estruturalismo na economia, etc. Durante uns 8 a 9 anos eu escrevi sobre economia no jornal. E procurando explicar as coisas que estavam acontecendo no Brasil, por que aconteciam assim ou assado, né? Eu acho que esse foi um momento muito marcante do jornal. Alguns dos meus colegas de congregação acharam que eu estava perdendo o sentido do religioso, né? Bom, de fato, se você está falando de economia, não está falando do religioso imediatamente, né? É uma maneira muito subliminar que você fala de religião ao falar de economia. Mas, de qualquer maneira, a justiça social, a importância de você ter uma economia que leve à humanização da humanidade, etc., achava que isso era importante. Eu diria que a igreja está sob um ataque de uma mentalidade, por um lado, iluminista, por outro, um ataque sobre o aspecto de pragmatismo mesmo e de hedonismo. Nós estamos sofrendo um ataque por causa da questão do aborto de fetos anencéfalos, né? Ataca-se a igreja por causa da camisinha, tem o ataque da questão dos embriões, da utilização das células tronco embrionárias. E se você nota, eu falei de hedonismo, se você nota a filosofia de vida em que todo mundo quer justificar o prazer, né, como se fosse a última finalidade do homem. Eu tenho direito de ser feliz. Mas quando ele fala que tem direito de ser feliz, tem direito de ter prazer. Não tenha medo de ter prazer, né? Então, isso significa colocar como base da nossa vida uma coisa que não é base, né? Que pode vir como um acréscimo, quando você faz a coisa certa, etc. Agora, então, há esses ataques fora do âmbito religioso, mas há o ataque também, sem dúvida nenhuma, dos evangélicos, assim chamados, né? Esses ataques são violentíssimos. E nós não podemos lutar com eles no mesmo nível, porque, na verdade, eles trabalham no nível do dinheiro, né? Eles têm realmente uma capacidade de arranjar dinheiro impressionante. Como a gente não tem muita certeza, né? Não sabe se é só a questão do dízimo, que há uma extorsão por parte de alguns
a respeito do dinheiro do pobre, né? Pessoas que às vezes vendem o único bem que eles têm, uma casa, não sei o quê, para doar para a igreja. E às vezes ficam na miséria, né? Com promessa de que Deus dará prosperidade àqueles que forem generosos com eles. É um negócio muito sério. Por aí a igreja não irá mesmo nunca, né? Por outro lado, há também a questão da imitação de outras religiões. Por exemplo, a promessa de um descarrego, né? Eles estão falando de descarrego mesmo, né? Quer dizer, uma coisa que está muito mais ligada à macumba, etc. Mas eles compreenderam que isso influencia no povo, que isso faz o povo ficar com medo e necessitando da presença do pastor que vai libertá-los daquela carga pesada, né? O que eu acho que a igreja tem que fazer nesse ponto aí, além de explicar evangelicamente, catequeticamente, aquilo que está acontecendo, além de explicar, eu acho que tem que apelar mais uma vez para uma coisa que eu falei no começo, que é a santidade. Outro dia eu vi uma palavra do Lacan, curiosa. Ele diz assim: contra o capitalismo, só a santidade. Engraçado, né? Mas é isso mesmo. Eu acho que contra essas igrejas evangélicas, só a santidade. Quer dizer, a santidade da igreja, dos cristãos de verdade, daqueles que acreditam em Deus, na medida que houver mais santos, santos mesmo, para valer. Não de fazer milagre, não precisa fazer milagre, mas daquela familiaridade com Deus, daquela intimidade com Ele. Só nessa medida é que eu acho que a gente vai poder lutar contra eles. E eu até terminaria, se for o caso, não sei se está para terminar mesmo, terminaria com a palavra de Leon Blois, que me influencia muito. Ele dizia assim: só há uma tristeza, é a de não ser santo.